Abra sua Bíblia, vamos deixar aqui uma palavra nessa noite, assim, o bispo nos convidou, e confesso que todas as vezes, irmãos, a gente sobe com temor e com tremor nesse altar, mas eu creio que Deus, Ele tem uma palavra para o meu e para o teu coração nessa tarde, amém? Evangelho de João, capítulo de número 6, a partir do versículo 22 ao 48, vamos estar aqui falando sobre o pão da vida. Já já vamos participar do pão e do sangue de Cristo, mas antes eu gostaria que você se atentasse para esse pão vivo chamado Jesus Cristo. O Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 22, fala um pouco sobre isso. E diz assim a palavra de Deus: no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, e nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos, e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. E disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. E disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fizeste tu, para que o vejamos e creamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos daqueles que me deu, eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha vida eterna, e o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu.
e diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, dizer ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, ao não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E eu sou o pão da vida. Amém, querido? Aqui se encontra Jesus falando à multidão, como de costume. Jesus, ele fala comigo e com você diariamente. Amém? Só que, se você começar o capítulo 6, você vai ver que Jesus começa multiplicando 5 pães, 2 peixes, e alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E no decorrer de tudo isso, depois de todos já saciados, Jesus se retira. E a Bíblia vai dizer ainda nesse capítulo que os discípulos estavam no barco, aguardando ao Mestre, quando um vento o surpreende, quando o mar se revolta, e ali os discípulos meio que espantados, Jesus começa a ir ao encontro daqueles discípulos andando sobre as águas. E eles se espantam com tudo aquilo. Então, assim, foram 2 sinais da parte de Jesus que trouxeram para aquela multidão um desejo ainda maior de segui-lo, ou, aparentemente, de ir atrás de Jesus, porque seguir a Jesus é algo ainda mais profundo. Eu posso estar na igreja, mas estar longe de Jesus. Mas como, pastor? Sim. A partir do momento em que a minha motivação for os milagres, a partir do momento em que a minha motivação for os pães e os peixes, eu estou longe de Jesus. A partir do momento em que os sinais, ou o mover, ou uma profecia, fala muito mais comigo do que a própria presença de Jesus, eu estou muito longe dele. E por isso, Jesus sai. A Bíblia vai dizer que eles foram procurar por Jesus e não viram Jesus no barco. E aí, eles, a multidão e os próprios discípulos, vão então para a cidade de Cafarnaum, que ficava ali próximo de Genezaré. E agora, querido, o que me chama a atenção é esse diálogo entre Jesus e os judeus, entre aqueles doutores, aquelas pessoas que queriam de alguma forma saber ou querer que Jesus mostrasse a eles quem realmente ele era. Então Jesus vai dizer, querido, que ele é o pão vivo que desceu do céu.
E nesse diálogo ele mostra para mim e para você a importância de nos alimentarmos. Mas não é um alimento qualquer, querido, que vai saciar a minha fome e a minha sede. Todas as vezes que eu venho à casa do Senhor, todas as vezes que eu adentro por esta porta, eu venho em busca desse alimento. Isso é o principal. O principal não é, querido, como foi o louvor, como foi a dança, quem foi o pregador, quem esteve aqui em cima, não. O principal é você entrar por essas portas e sair com uma certeza: hoje teve um pão vivo nessa casa, hoje desceu um pão vivo do céu. Eu tenho que sair dessa forma. Eu acho que foi o presbítero Glauco que falou: você veio observar ou veio adorar? Eu acho que ele falou essa frase aqui. Muitas das vezes vemos, sim, querido, reparamos em tanta coisa na igreja. Chegamos em casa, fazendo até um relatório. Você viu a roupa do irmão? Você viu o cabelo da irmã? Você viu isso? Você viu aquilo? São detalhes, querido, que nós reparamos. A forma que está as cadeiras, a iluminação, o som. O som hoje não está muito bom, né? Nós reparamos as coisas. Somos muitos assim. Só que Jesus queria chamar a atenção daquelas pessoas para reparar em algo muito mais importante. E a nossa caminhada em Deus, ela traz isso. Qual é a minha motivação? Qual é a sua motivação? Será que você também está em busca de algo material ou de algo espiritual? E é por isso que nesse diálogo, os milagres que foram feitos, os sinais que ali aconteceram, foram simplesmente da fidelidade de Deus para comigo e para com você. Porque Ele sabe do que você precisa, antes mesmo de você falar. Ele sabe que você chegou aqui com o seu coração apertado, e aí Ele te dá o refrigério. Ele sabe que você chegou aqui com uma preocupação em algo que você tem que fazer amanhã, e aí Ele traz para você, sobre a sua mente, algo que te dá esperança. Ele sabe que você talvez entrou aqui, querido, preocupado, porque você tem uma enfermidade, então Ele traz para você uma cura ainda hoje. Mas tudo isso serão sinais, porque você pode voltar com essa mesma necessidade. Você está entendendo? Você pode voltar com essa mesma necessidade, com a mesma preocupação no teu coração, com a mesma preocupação na tua mente e até mesmo com a mesma enfermidade. Mas se tem uma coisa que Jesus quer preencher em mim e você, querido, e que você não pode e não deve deixar passar a oportunidade, é da vida eterna. É da vida eterna, porque Ele vai dizer, querido, que o Pai o enviou para todos aqueles que nele creem. E os que crerem terão a vida eterna. E essa vida eterna, ela vai fazer a diferença. E essa vida eterna, ela vai mostrar para mim e para você o quanto muitas das vezes estamos errados nas nossas visões. Ele diz aqui, no versículo de número 26, porque os milagres aconteceram, os sinais aconteceram, mas eles foram se fartar dos pães. Em verdade vos digo que me buscas não pelos sinais que viste, mas porque comestes do pão e se fartaram.
Aí vieram com a mesma motivação, presbítero Rogério. Você é presbítero, varão? Vieram com a mesma motivação. Será que vai ter pão hoje? Será que tem pão hoje? Será que tem pão? Igual a criança quando vai para o cultinho. Tia, hoje vai ter cachorro quente? Hoje vai ter. É assim, querido. Aí a gente vem para a igreja com essa motivação. Porque no culto passado houve um mover e nós queremos aquele mover de novo. Nós queremos aquele pão de novo, aqueles peixes de novo. É errado querer pão e peixe? Não é errado, querido, mas é mais certo ainda você querer o pão vivo que desceu do céu, porque o dia que você se alimentar desse pão, jamais terá fome, jamais terá sede. E é essa fome, essa sede que o Senhor, Ele quer tirar de nós. Ele não está preocupado, querido. Ele não está preocupado. É por isso que é muito importante, todas as vezes que eu adentrar na presença do Senhor, identificar isso. Eu vim buscar somente o alimento físico, ou eu também quero o alimento da alma? O alimento, querido, que o Senhor tem para mim e para você, e nós falamos aqui, é o alimento imprescindível, que é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é para a minha alma o que o pão é para o corpo. O que o alimento é para o corpo. Você está entendendo isso? E quando isso entra no meio, no teu coração, as demais coisas vão acontecendo. Por isso que ele foi bem explícito nesse capítulo 6, a Bíblia vai dizer por 2 vezes, no verso 35 e no 48, ele fala e reafirma: eu sou o pão vivo, eu sou o pão da vida. Jesus é o alimento que a sociedade aí fora, que o mundo aí fora precisa. Só teremos um mundo melhor quando as pessoas entenderem que esse pão está disponível para todos. E aonde está o meu esforço e o teu esforço? Em busca disso. Nos esforçamos em busca de tanta coisa nos motivam. Mas aonde está o meu e o teu esforço? Olha o versículo 27, o que vai dizer, trabalha não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, marcou com selo. Sabe o que ele está dizendo? Se esforça em me buscar, se esforça em querer desse pão, se esforça em querer mais da minha presença. Chega de tanta ansiedade. O mundo atual é um mundo de pessoas ansiosas, de pessoas depressivas, de pessoas preocupadas. E aí ele vai dizer, Mateus, projeta para nós, Mateus 6, olha o que a palavra de Deus diz em relação à preocupação, à ansiedade. Mateus capítulo 6, 25. Olha o que a Bíblia diz para mim e para você, querido. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta?
olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, e nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimentam. E não tem de vós muitos mais valor do que ela? Então Jesus está falando, não andeis ansiosos, preocupados com o que vestir, com o que comer, a ponto muitas das vezes de ficarmos até depressivos. Ele está querendo dizer para mim, para você, querido, que verdadeiramente devemos buscar a Ele primeiramente. Devemos buscar primeiro o Senhor. A Bíblia nos diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão, então não se preocupe, querido. Tira do teu coração a preocupação e deixa Deus te alimentar. Venha com essa intenção de sair daqui nessa noite, querido, com o privilégio desse alimento, desse pão vivo. E é interessante você entender que ele vai dizer, ao versículo 47, em verdade vos digo, que aquele que crê tem a vida eterna, e eu sou o pão da vida. Ao 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Aleluia! Viverá para sempre. Muitos não têm vivido, querido. E eu não estou falando de pessoas que não conhecem a palavra. Estou falando de crente. Muitos crentes não têm vivido. Muitos não têm tido uma vida de paz, quando a palavra dele diz para mim, para você, que os planos dele são de paz. Devido a tudo isso. Buscamos, corremos, batalhamos, mas estamos, muitas das vezes, deixando de se alimentar desse pão vivo. E quando nós entendemos isso, nós também entendemos que milagres, que situações, elas virão a nosso favor. Por isso que ele está dizendo, aquele que o Pai o enviou, ou aquele que vem a mim, como foi falado aqui, eu jamais lançarei fora. Porque foi o Pai quem me deu. E se o Pai me deu, eu zelo por cada um de vocês. O Senhor lhe zela por mim e por você, querido. Nada que você passa, entenda isso, nada que você vive, foge do controle de Deus. Foge do meu e foge do teu controle muitas das vezes. Mas nunca foge do controle de Deus. Porque ele está dizendo que se você veio a Ele, Ele não te lança fora. Ele está dizendo, sabe o que, querido? Que você é precioso a ponto dele resolver qualquer situação. Situações essas que muitas das vezes eu e você questionamos até. Eu e você achamos que o Senhor não está nem aí para o nosso problema. Quando na verdade nós acabamos de ver aqui, querido, bem explícito na palavra do Senhor, que o que eu e você precisamos é desse pão. Olha o verso 53, em verdade vos digo, que se não comer da carne do Filho do Homem, não beber do teu sangue, não terás vida em vós mesmos. Então nós mesmos, querido, estamos nos matando, morrendo,
dentro da igreja, mortos. Porque isso aqui que nós vamos fazer daqui a pouco, que é a cear, isso para mim e para você, querido, é vida. Isso para mim e para você se chama comunhão. E se você não se atentar a isso, você perde essa comunhão. Você perde essa vida. Quem come e bebe do meu sangue, quem come da minha carne, bebe do meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esse é o ponto-chave. O último dia, ou o grande dia. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, querido, que melhor é o fim das coisas do que o início dela. Eclesiastes 7:8. Melhor para mim e para você não é o momento que vivemos, mas é o que Deus já preparou para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que Ele ama. Deus, Ele pode te surpreender. Deus, Ele pode fazer além daquilo que pedimos e pensamos, sim. Mas eu preciso buscar esse alimento, para que no último dia, eu venha ressuscitar com Ele. Que de nada vale, querido, eu passar todo esse tempo na igreja, ver milagres, viver milagres, e no grande dia, ficar fora. De nada vai adiantar. Por isso que a minha motivação e a sua motivação tem que ser a busca pelo pão espiritual e não pelo pão material. Jesus é o pão da vida. A partir do momento que eu entendo isso e coloco isso para a minha vida, as coisas mudam em todas as áreas. E por isso que ele vai deixar 3 ordenanças na Bíblia. Você sabia disso? Existem 3 ordenanças dadas por Deus à igreja dele. E a primeira é o batismo. A primeira ordenança é o batismo nas águas. Projeta Mateus 3, versículo 13, por favor. Nessa passagem, o próprio Jesus testifica isso. Aos 30 anos de idade, ele vai até João Batista, que batizava as pessoas, e ali Jesus vai ao encontro de João e diz a palavra. Então veio Jesus da Galileia ter com João Batista, junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Jesus, ele então, a primeira ordenança do Pai, ele cumpre na íntegra.
O próprio João achou que não era digno de batizá-lo. Mas ele, não, eu preciso ser batizado. Então, os mandamentos, as ordenanças, perdão, são para ser cumpridas. E Jesus mostrou isso nessa primeira ordenança. Aí eu vou pular para a terceira, porque a segunda eu vou falar depois. A terceira ordenança é o ide. A primeira é o batismo. A terceira é o ide. Mateus 16, 15 e 16. Projeta aí. Que essa é mais uma missão da igreja. Disse-lhe ele, e vós, quem disses que eu sou? Não, não é isso não. Mateus 16, 15. É o ide. Bota o 16 para mim, por favor. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, não é esse versículo não, perdão, querido. Mas a terceira ordenança é o ide de Jesus, quando ele diz, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. É a missão da igreja, querido. É uma ordenança. Eu não posso só querer a minha salvação, eu preciso levar isso a outras pessoas. Eu preciso mostrar esse alimento a outras pessoas. Então Jesus deixa isso bem claro como ordenança. E a segunda ordenança, por que eu pulei? Porque nós vamos falar dela, que é a Santa Ceia. Então as três ordenanças do Senhor, o batismo nas águas, a Santa Ceia do Senhor e o ide, são as ordenanças de Deus. E o batismo e a Santa Ceia, ela vem selar tudo isso. Porque ela vem falar para mim e para você, querido, que Jesus é o pão vivo do céu. Aquele que foi moído, aquele que foi sacrificado, aquele que sofreu por mim e por você. Por isso que o pão ele vai simbolizar o corpo, porque ele é partido. Jesus foi partido. E o vinho vai representar o sangue, porque foi o sangue derramado na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E essa simbologia, até hoje, ele faz questão que eu e você venhamos fazer disso um memorial. Memorial é algo que tem que ser lembrado para sempre. Eu preciso me lembrar disso. Mais do que os milagres, mais do que a cura, mais do que tudo que Jesus faz por mim e por você, querido, eu preciso me lembrar que alguém um dia pagou pelos meus pecados, que alguém um dia, querido, foi lá no inferno, tomou a chave da morte da mão do diabo e disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E a partir desse dia, querido, a minha vida e a sua vida mudou. Ainda mesmo gerados em pecado, nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E por isso que você está aqui, e é por isso que você vai até o fim. É por isso, querido, que nós vamos ver o valor desse sangue, o derramamento, a remissão desse sangue, pelo meu e pelo seu pecado. A importância de tudo isso. 1 Pedro, capítulo 1, 18 e 19. Veja a importância desse sangue. 1 Pedro,
capítulo 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ei, querido, o cordeiro é aquele animalzinho que ele não reage ao sofrimento. Ele demonstra, querido, que uma confiança. Jesus quer dizer para pessoas aqui nesta noite: você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você precisa confiar e descansar nele, a todo instante da sua vida. Por isso que a nossa busca tem que ser por esse pão. Por isso que todos nós, querido, que estamos em comunhão com o Senhor, precisamos cear. É fundamentalmente importante você e eu participar desse momento. É um memorial. É para que eu e você venhamos nos lembrar do sacrifício do Calvário. É muito mais importante do que qualquer outro milagre que de Gênesis a Apocalipse tem. É muito mais importante do que qualquer outro alimento que você tem buscado em Deus. Por isso nós precisamos entender, querido, que Ele provê a vida eterna para aqueles que têm buscado a Ele. Ressuscitará no último dia. Não tem presente maior. Não tem, querido. Efésios 2, capítulo 1, do 1 ao 5. Nós já estamos finalizando o momento da Santa Ceia. E vos vivificou, estando vós o quê? Mortos em ofensas e pecado. Eu e você, querido, éramos mortos, cheios de pecados. 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Lembra como você era antes de conhecer a Deus? Lembra como você andava? Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Fazíamos coisas terríveis, e que era muito normal, porque vivíamos debaixo de uma desobediência, de um espírito de desobediência. 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Quem aqui não levava desaforo para casa? Se pisasse no seu dedo na fila, o que você fazia? Meia dúzia de palavrão. A gente brigava por qualquer coisa. Eu morei numa comunidade, querido, que se não tivesse 3 brigas por dia, algo não era normal naquele lugar. Era um tal de mãe brigar por causa de filho, o outro brigar por causa de bebida em bar, e por aí ia. Era briga todos os dias. A gente era assim, irado, sanguíneo, desejava ver uma confusão, um problema, porque vivíamos
no curso desse mundo, nos alimentávamos pelas coisas desse mundo, mas hoje o Senhor, querido, mudou a nossa história, o Senhor mudou a nossa vida, o Senhor deu o alimento certo e mostrou no seu sacrifício que valeu a pena. Olha o versículo 4. Nós éramos tudo isso, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, querido, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Você não está aqui porque tem olhos azuis, você não está aqui porque você é mais bonitinho, não, você está aqui pela misericórdia do Senhor, pelo seu muito amor que Ele nos amou. Esse pão vivo, querido, que é Jesus, versículo 5, para fechar. Estando nós ainda mortos, diga para a pessoa do seu lado: você estava morta, você estava morto. Você e eu éramos mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Quantos aqui nessa noite estão aptos a cear, querido? Esse é o pão vivo que Deus tem para mim e para você. Esse é o maior privilégio que eu e você, querido, carregamos. Esse é o maior privilégio. Se coloque de pé em nome de Jesus. Não fique preso às suas preocupações. Ministério de Louvor. Não fique preso às suas preocupações. Nada disso, querido, vai mudar uma vírgula na tua vida. Nada disso pode fazer, querido. Mas há uma coisa que pode mudar a minha e a tua história. Nada disso pode acrescentar nada, querido. Você então que veio aqui nessa noite, você veio apto a buscar desse pão? Você está aqui em busca de um milagre? Ou você está em busca do Deus de milagre? Coloque isso no teu coração nesta noite. A minha confiança tem que estar nele. A minha salvação tem que estar nele. Ele é a minha luz, querido. Você já andou na sua casa quando acaba a luz? Você já tentou andar com os olhos fechados? Não conseguimos dar um passo, querido, sem esbarrar em alguma coisa. Mas Jesus é a luz do mundo. Ele é essa luz que eu e você precisamos e buscamos todos os dias. Então que nessa noite você entenda essa ordenança do Senhor para a tua vida. E todas as vezes você venha buscar desse pão. Venha buscar dessa salvação para a tua vida. Aleluia.